Esses dias aconteceu uma situação comigo, na verdade não foi diretamente comigo, né? Foi com o meu gato, um gato que meu marido resgatou e que nós estávamos levando na veterinária para cuidar, para tratar, e aconteceu uma situação com ele e me deixou totalmente desesperada. Eu levei ele, retornei com ele na veterinária para ver como que ele estava, uma avaliação de retorno. E lá aconteceu um imprevisto, né? Aconteceu algo que não foi culpa de ninguém, né? Não foi culpa do veterinário, foi algo assim que foi algo inexplicável, da qual me afetou muito, da qual eu fiquei muito desesperada, porque era em relação à saúde dele. Ele teve uma crise, sentiu muita dor e ele precisou ser internado. Foi algo no ouvido dele que poderia gerar sequelas, né? Gerar sequelas na cabecinha dele, e ele precisou ficar internado, ele sentiu muita dor. A gente estava indo embora, ele até fez fezes dentro da caixinha, e na mesma hora voltei com ele lá, porque estava sentindo dor de algo que foi aplicado no ouvido dele. E eu fiquei desesperada, eu fiquei muito mal, fiquei chorando muito, porque vendo ele sofrendo daquele jeito, quem tem bichinho vai entender. Eu tenho 4, esse é o quarto na verdade, eu tenho 3 fêmeas e tenho esse agora, machinho, o único machinho entre todas as fêmeas. E ele precisou ficar internado 2 dias e eu fiquei muito desesperada, eu chorei muito. E vim embora, depois que eu deixei lá, eu vim embora chorando no carro. As pessoas passavam por mim, viam eu chorando, dirigindo, e olhava assim, às vezes pensando, né, o que foi com essa moça, enfim. Eu vim chorando mesmo, porque eu tenho muito amor pelos meus bichinhos, pelas minhas gatas, e já perdi outros gatos, né, e teve um que eu era recém-nascido, que eu perdi na minha mão. Então, assim, eu tenho muito trauma. Eu tenho uns traumas em relação a perder animaizinhos, perder meus gatinhos. E não só gato, eu sou apaixonada por cachorro, por todo tipo de animal, por toda a criação do nosso Deus maravilhoso. E, claro, também, né, pelo próximo. Mas nessa situação eu fiquei muito desesperada e eu fiquei muito mal ainda, porque eu precisava contar isso pro meu marido. Como que eu ia contar isso pra ele, sabe? Mas eu respirei fundo, me acalmei, liguei pra ele, aí chorei mais e mais. E eu cheguei em casa e fui pro joelho, fui conversar com Deus, sabe? Me desabafar e perguntar pra Deus, né? Senhor, por que aconteceu isso? Por que essa situação? Ele estava tão bem, o tratamento que ele estava fazendo é de pele, era de fungos, de sarna, e por dentro, assim, ele estava bem. Por que isso aconteceu? Levei ele bem e acabei tendo que deixar ele lá para ser internado. Por que aconteceu isso? E fiquei falando com Deus e depois fiquei refletindo, fiquei pensando sobre aquela situação. E fiquei aberta, com meu coração aberto, ainda a minha mente elevada a Deus, questionando, falando com Deus sobre isso, oh meu Senhor, pedindo para Deus, Senhor, tem misericórdia da vida do Trovão, o nome dele é Trovão, Senhor, tem misericórdia, Senhor, restaura a vidinha dele, Senhor, põe a tua mão sobre a vidinha dele, cuida dele, porque, gente, uma coisa que eu tenho aprendido, que eu aprendi, né, que eu venho aprendendo, que nós devemos orar pelos nossos bichinhos de estimação também, nós devemos interceder por eles, nós devemos pedir que os nossos animais, pedir a Deus para guardar eles, guardar a saúde deles, proteger eles de atropelamento, de acidente. Nós devemos, ele faz parte da nossa família, é membro da nossa família. Então devemos sim orar por eles também. Então eu orei pela vida dele, orei, falei, Senhor, por favor, que não aconteça nada com ele, que não tenha nenhuma sequela, né? Porque tinha a possibilidade dele ficar com sequela, dele ter problema neurológico. Eu falei, Senhor, por favor, não deixa nada acontecer com ele, Pai, em nome de Jesus. Ele ficou internado 2 dias, tomando soro, ficou passando por todo o acompanhamento e, para a glória e honra do Senhor, ele voltou para casa sem nenhuma sequela. Ele voltou para casa super saudável, até mais elétrico do que ele já era.
E ainda depois que ele veio para casa, eu agradeci muito a Deus e falei para Deus ainda, falei, Senhor, mas o porquê que isso aconteceu? Nós temos que perguntar para Deus, porque através de uma situação que aconteça na nossa vida, tem um propósito, tem um porquê. E nós temos que perguntar para Deus para a gente saber o que Ele queria nos ensinar em relação àquela situação que nós passamos. Seja ela pequena, seja ela grande, média, não importa o tamanho da situação, do obstáculo, da prova, do que for. Nós temos sim que perguntar para Deus por que passamos por isso, por que dessa situação, Deus, o que o Senhor queria me ensinar sobre isso? E Ele vai te responder assim como Ele ministrou no meu coração. Porque tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Por tudo que nós passamos, tem a mão de Deus nos ensinando algo. E com isso Deus ministrou no meu coração. Nem tudo que acontece na sua vida é sobre você, é para você. Muitas vezes o que acontece na tua vida, o que você esteja passando, o que você vai passar, é para ensinar alguém ao teu redor. É para ensinar alguém da tua vida, alguém da tua família, alguém que está ao teu redor, algum amigo, quem for, ou até alguém que você não conheça. Como foi a minha situação? E o que eu senti foi que essa situação foi para ensinar alguém que estava envolvido nessa ocasião, nessa prova, né? Nessa situação que aconteceu. O ponto que eu quero chegar aqui com você, que primeiro Deus falou no meu coração, eu senti, eu meditei, eu refleti sobre isso, anotei, escrevi no meu bloco de notas e fiquei meditando, refletindo mesmo sobre isso, que nem todas as provas, nem todas as lutas, os obstáculos, alguma dificuldade, alguma situação que nós vamos passar na nossa vida, não é só sobre nós, não é só para nos ensinar algo, mas sim para ensinar alguém que está ao nosso redor, para poder edificar a vida de alguém que está ao nosso redor, ao nosso lado, alguém da nossa família. É para moldar o caráter de alguém da nossa família, de algum amigo, de algum parente. É para edificar, é para quebrantar o coração de alguém que está ao nosso redor, para ensinar algo para essa pessoa, para moldar o caráter dela. Muitas vezes Deus vai usar a nossa vida para poder trabalhar na vida de outra pessoa. Como exemplo, pode alguém da tua família vir do nada ter uma enfermidade, vir do nada passar por um acidente grave, e só que não vai ser para a morte, e sim para poder ensinar alguém da família, e sim para poder quebrantar o coração de alguém que está com o coração muito duro, alguém que está com o coração de pedra e que Deus quer entrar nesse coração. E Deus vai usar uma situação, Deus vai precisar, a pessoa vai precisar passar por essa situação, por esta prova, para que o coração de alguém, de um parente, um familiar, seja quebrantado devido a este momento, para que Deus consiga entrar no coração dessa pessoa, para que Deus venha a trabalhar no coração dessa pessoa, quebrantar o coração dela, para que ela seja alcançada, a alma dela seja alcançada, para que ela venha se entregar para Jesus. E eu ter perguntado a Deus o porquê dessa situação, por mais que para algumas pessoas pode parecer uma coisa simples, uma coisa banal, uma coisa nada a ver, mas para mim foi muito doloroso ter visto o meu gatinho sofrendo daquele jeito. E eu senti, o Espírito Santo me levou a perguntar para Deus, a questionar a Deus, né, a perguntar, Senhor, por que aconteceu isso com ele? Mas não falei para Deus, eu não mereço isso, ou o meu gato não merece passar por isso. Não é esse ponto, não é essa a intenção, porque nós, na verdade, nós merecíamos a morte. Nós estávamos condenados à morte. Então, Deus não nos deve nada. Deus, Ele já nos deu a salvação através do Teu Filho Jesus, porque Ele é misericordioso.
Então Deus não nos deve nada. Não existe que eu não mereço isso ou você não merece aquilo. Porque nós merecemos sim. Nós merecíamos a morte. Mas pela misericórdia de Deus, nós fomos salvos. Então eu não cheguei aos pés do Senhor falando, Senhor, eu não mereço isso, eu não mereço que meu gato sofra, o meu gato não merece sofrer, não. Eu perguntei, Senhor, por que essa situação? Por que aconteceu isso? Então, Ele vai responder para nós, Ele vai ministrar no nosso coração qual que era o propósito de termos passado por isso. Não importa o tamanho da situação, não importa o que seja, se é algo que você não está entendendo, pergunte para Deus, Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Senhor, o Senhor quer me ensinar a mim ou quer ensinar através da minha vida, através dessa situação que eu estou passando, é para ensinar a mim ou ensinar alguém da minha família, alguém que está ao meu redor, ou alguém que eu não conheço? Ele vai ministrar no teu coração, assim como ministrou no meu. E não importa a situação, lembre-se, não importa o tamanho, se é pequeno, se é grande, se é médio, não importa qualquer situação. Pergunte para Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? É para ensinar a mim? É para ensinar alguém? E eu ter feito isso, o Espírito Santo ter me levado a perguntar isso, foi maravilhoso, porque a próxima situação que eu for passar, eu vou saber lidar com ela e vou ter a convicção que essa situação é para me ensinar algo ou para ensinar algo a alguém que está ao meu redor. Essa situação vai ser para moldar o meu caráter, para me fortalecer, para me fazer mais forte, para me ensinar, para me moldar, para me capacitar para alguma coisa, a mim ou alguém que está ao meu lado. Então, devemos sempre olhar para esse sentido e sempre ir aos pés do Senhor, conversar com Ele, desabafar com Ele. Nós temos a mania de desabafar com um amigo, com um parente, com quem que seja, mas esquecemos de ir aos pés do Senhor, porque é só Ele que tem a resposta para nós. É só Ele que só Ele sabe qual que é o propósito, o que é melhor para nós. Então, que independente da situação, que primeiro vamos aos pés do Senhor, primeiro nos derramemos ao Senhor, nos deleitemos ao Senhor. Não que você nunca vai falar com alguém, com um parente, com um primo, com um amigo, com quem seja. Sim, mas primeiro priorize falar com Deus. Primeiro fale com quem sabe de tudo, com aquele que é onipotente, onisciente e onipresente e que tem todas as respostas, que é o todo-poderoso conhecedor de tudo. Amém? E é isso que eu senti de compartilhar aqui com vocês, é isso que Deus ministrou no meu coração e eu vim trazer para vocês essa palavra. Espero muito que tenha falado ao teu coração também, que tenha te edificado, que tenha falado profundamente com você. Amém? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque toda semana eu venho compartilhando aqui com vocês um pouco da minha experiência com Deus, um pouco do meu relacionamento com Deus. Eu venho trazendo aqui para vocês aquilo que eu venho aprendendo, aquilo que Deus vem me ensinando, aquilo que Deus vem falando ao meu coração. Então se inscreva no canal para toda semana você receber vídeos como esse. Muito obrigada por assistir até aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Um grande beijo, até o próximo vídeo.